O vídeo poderia ser de humor, mas não, é sobre política. Agora, isso daqui, sério, eu não acreditei quando eu vi que por mais que o Lula fale besteira, eu ainda me surpreendo com algumas coisas como isso aqui, ó. Lula promete criar lugar para idoso namorar em ato de convenção partidária. Aliás, quem quiser saber mais detalhes sobre o desastre que foi essa convenção, vou deixar linkado aqui no izinho o vídeo que eu postei ontem contando esses detalhes sórdidos. Teve até roubo de celular, vale a pena ir lá conferir. Mas assim, lugar para idoso namorar é um negócio. O pessoal tá esperando a picanha que o senhor prometeu na última eleição e até agora não chegou. Então, assim, idosos, não acreditem nessa promessa do Lula. Agora vamos falar de coisa séria. Gente, essa treta com relação ao Cleitinho, eu já tô acompanhando há algum tempo, mas eu estava esperando os desdobramentos para comentar isso com vocês. Para quem não sabe, inicialmente rolou a convenção do Republicanos lá em Minas Gerais e o partido tinha dito que Cleitinho, que, diga-se de passagem, era o líder absoluto nas pesquisas, disseram assim, não, o partido não quer ganhar a eleição do governo de Minas Gerais, então o Cleitinho não vai ser candidato. Um negócio esquisitíssimo. Aí, na quinta-feira da semana passada, Cleitinho vem a público, bate o martelo e diz, não, eu serei sim o candidato. Tá aqui, ó. Cleitinho cita resultados em pesquisas e diz que será o candidato em Minas Gerais. Afinal de contas, repito, é um negócio esquisitíssimo. O líder absoluto nas pesquisas para o governo de Minas Gerais simplesmente não estar na disputa. E aí ontem, pessoal, veio essa notícia aqui. É um vídeo um pouco longo, por isso que eu não vou passar para vocês. Um vídeo de aproximadamente 5, 6 minutos, onde o Cleitinho aparece com o presidente do Republicanos, falando que ele não vai disputar mais a eleição. Ó, Cleitinho desiste da candidatura ao governo de Minas Gerais em meio à tensão do Republicanos. Presta atenção no tensão do Republicanos que eu vou destrinchar esse detalhe para vocês daqui para diante. Mas então, o senador estava em um impasse com o partido na última semana. E o Cleitinho aparece nesse vídeo chorando. Eu fiquei sabendo também que ele perdeu aí alguns familiares. Realmente ele está abalado, precisa cuidar da família. Mas eu, pelo menos, achei muito, mas muito estranho tirarem ou o Cleitinho se retirar dessa disputa para o governo de Minas Gerais e a gente segue com problema no palanque desse estado, pelo menos não é só a direita que está com problema, a esquerda também, lembram? A esquerda queria lançar o Rodrigo Pacheco disse que não queria, apesar de que eu acho que ele não tinha muita chance também de vencer a eleição, mas o Cleitinho estava praticamente com a eleição na mão, então eu achei esquisitíssimo. Agora vamos juntando aqui, ó. O presidente do Republicanos também veio a público ontem dizer que presidente do Republicanos diz a Flávio Bolsonaro que a maioria do partido é a favor da neutralidade. A campanha do presidenciável, no entanto, ainda tenta novas conversas com o dirigente partidário. Por que que isso é importante? Porque são essas alianças com esses partidos do Centrão que dariam mais tempo a Flávio Bolsonaro na propaganda eleitoral e isso é sim muito importante porque alcança aquelas pessoas que consomem notícia através da TV. São aquelas pessoas que veem as notícias na Globo e acreditam que aquilo é verdade. Então a gente precisa de uma maneira fazer alguma coisa para que o Flávio chegue a esse público. Então é muito, muito importante o tempo de TV. Claro que a internet hoje tem um papel importante, mas a gente tem que pegar todos os votos possíveis, porque sabemos que a eleição será duríssima. E aí o Republicanos vem dizendo que a maioria do partido é a favor da neutralidade. Não só o Republicanos, como o Podemos, que também era uma expectativa aí de apoio ao Flávio. Podemos deve anunciar a neutralidade na eleição, apesar de investida de Flávio. A presidente do partido, a dona Renata Abreu, era uma das opções avaliadas para ser a vice do Flávio. E o que acontece, pessoal? Que eu quero que vocês prestem muita atenção nisso daqui, porque poucas pessoas sabem como funciona de fato a eleição e o papel de vocês é importante para esclarecer. Então, quando a gente vota num candidato para o legislativo, esse voto não é do candidato, é do partido. Então, muita gente diz assim, eu não tô nem aí para partido, eu vou votar no fulano que eu gosto, vou votar no Beltrano que eu gosto, e realmente tem muito boas pessoas nos outros partidos, mas quando a gente vota, por exemplo,
em alguém do Podemos, do Republicanos, a gente está dando o voto para aquela chapa. E, infelizmente, tanto no Podemos como no Republicanos, a gente está vendo que a maioria não é da direita. Então, depois, não adianta a gente votar em alguém desses partidos da esquerda, essa esquerda disfarçada ou do centrão, e depois reclamar que as nossas pautas não avançam lá na Câmara dos Deputados, porque a gente votou no fulaninho, que é uma ótima pessoa, que está com a gente, mas quantos a gente levou junto da esquerda que jogam contra, né? Então é muito importante vocês prestarem atenção. E aí que vem a cereja do bolo com relação a esse assunto centrão. Por que que tá acontecendo essa movimentação do centrão não querer apoiar Flávio? E aqui nós temos o Caio Junqueira falando com todas as letras para não dizer que a Paula tá ficando maluca, é chapéu de alumínio, oh meu Deus, extrema-direita, teoria da conspiração. Presta atenção nesse aqui. William, essa definição do centrão de não definição, eu acho que tem dois fatores principais. O primeiro, ela cristaliza, consolida essa ideia já da política brasileira de que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, é tão ou mais forte do que o Poder Executivo. Logo, é melhor investir o dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, nas campanhas para deputados e senadores, para formar grandes bancadas, porque é o Congresso Nacional que hoje tem mais poder de agenda até do que o Presidente da República e grande controle de recursos federais. Então, não precisa estar no governo federal, pode compor depois de alguma maneira. E segundo ponto, isso a gente tem ouvido bastante, a forma como setores do Judiciário, da Polícia Federal, atuaram e operaram e sinalizaram que seria melhor esses partidos do Centrão, que são investigados principalmente no caso Massa, não aderirem à campanha do Flávio Bolsonaro. Então a gente pode pôr aí o fator medo, medo de uma retaliação de setores do Supremo, de setores da Polícia Federal, como outro fator que foi sim importante para o Flávio partir aí para uma chapa puro sangue de PL-PL. Impressionante como eles anunciam isso com naturalidade. Vamos lá, ó. Setores do Judiciário e Polícia Federal estão coagindo, ameaçando, mandando recados para esses partidos. Olha, se vocês compuserem com o Flávio, a gente vai andar com as investigações aqui. E aí a gente tem que fazer também um exercício de pensamento no futuro. Será que quando a gente estiver na briga por uma pauta, a redução da maioridade penal, mandato por tempo de ministro do STF, impeachment do STF, lei de censura, será que não vai acontecer a mesma coisa? Por isso que é tão importante vocês prestarem atenção em quem vocês vão votar para o Legislativo. Vocês podem votar em uma pessoa muito legal e acabar elegendo uma bancada que vai ser pressionada por isso daqui, e aí a gente vai continuar perdendo na Câmara e no Senado. Então essa eleição é crucial, fiquem atentos, esclareçam as pessoas. E ainda sobre o Senado, matéria da Bela Megali, a vaga no Senado em São Paulo, que o PL acredita que já perdeu. Isso aqui me deixa muito, muito triste, que presta atenção nisso daqui, ó. A cúpula do PL já recebeu uma má notícia de especialistas em pesquisa do partido sobre a disputa do Senado em São Paulo. E aqui temos ressalvas com as pesquisas sempre erram para o lado esquerdo, mas as pesquisas internas que não são divulgadas, elas são bem fidedignas, tá, pessoal? Então, se eles receberam esse recado, é porque a coisa tá feia de verdade. O recado foi que uma das vagas deve ficar com Simone Tebet, ex-ministra que integra a base do Lula. A pesquisa Quaest mostrou Tebet com 12% das intenções de voto, atrás da também ex-ministra Marina. Então, corre o risco de São Paulo eleger para o Senado Simone e Marina. E eu só posso lamentar profundamente a confusão que aconteceu com relação a essa disputa no Senado. Precisamos ficar atentos para que a gente não caia nessa também em outros estados. Aqui no Rio Grande do Sul tá tudo redondinho. Temos 2 candidatos para representar a direita, Marcel Van Hatten e o Sanderson. Espero que isso se repita em outros estados para a gente conseguir aí uma maioria no Senado, que agora todo mundo sabe como é importante. E vamos para Flávio, dando lapada na jornalista, primeiro falando sobre as mulheres. Ai, Flávio, você odeia as mulheres. Presta atenção. Aproveitar esse gancho para falar sobre o combate à violência contra a mulher. Nas pesquisas eleitorais, o senhor tem uma rejeição do eleitorado feminino maior do que o seu concorrente, o presidente Lula. Segundo pesquisa recente do Datafolha, o senhor tem 10 pontos de desvantagem no eleitorado feminino em relação ao presidente Lula. Aqui o senhor atribui essa rejeição do eleitorado feminino ao seu nome, e qual é a sua proposta para, de fato, combater violência contra a mulher? Adriana, eu acho que a questão não é rejeição, é desconhecimento.
E aí eu acredito que a gente tem que melhorar a nossa forma de se comunicar com o público feminino. Porque as pautas que a maioria das mulheres defendem são as pautas de direita. Então, você que é mãe que está me assistindo, quem aqui não gosta do Bolsonaro, você quer que seu filho seja drogado? Você quer um traficante vendendo cocaína, maconha na porta, crack na porta do colégio do seu filho para aliciar o seu filho para o mundo das drogas? Então, o governo atual, ele defende liberação de drogas. Mas sobre violência contra a mulher, ele defende o tratamento, né? Ele defende que as pessoas sejam tratadas, os viciados não sejam punidos. Então, como é que uma mulher está escolhendo um candidato do atual governo, sabendo que ele pode, com a sua política implementada, viciar o filho dessa mãe? Esse é um ponto. Você está se sentindo protegida, as mulheres que estão me assistindo, estão se sentindo protegidas? O Brasil, durante o atual governo, foi ano após ano, Adriana, de recorde de assassinato de mulheres. Isso desde o começo. Mais uma vez, crescente sem parar. Desde 2015. Durante o governo do presidente Bolsonaro, inclusive tinha que registrar no Guinness Book, foi a maior operação já feita na história do Brasil para cumprimento de mandados de prisão de agressores de mulheres. Foi uma mobilização nacional com milhares de policiais mobilizados, a estrutura toda do Judiciário, o Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos. E a sua deram um proposta? exemplo. A proposta que a gente vai fazer, como eu estou vendo acontecer aqui em São Paulo, por exemplo. Isso vai estar no nosso plano de governo. Adriana, como é que funciona? Porque tem aquelas mulheres que sequer conseguem denunciar, registrar uma denúncia porque tem medo. Então a gente vai criar uma grande plataforma, vai estar ao alcance de todos os brasileiros. O governo brasileiro vai estar na palma da mão de todos os brasileiros. A gente vai garantir, né, que todos os brasileiros possam se conectar, possam ser incluídos, possam ter acesso a esse programa para uma mulher que não tenha condições, tenha medo de ir, por exemplo, a uma delegacia registrar que está sendo violentada, está sofrendo agressão, está tomando cacetada dentro de casa de um covarde, ela vai poder fazer pelo celular de forma anônima. Assim, esse gancho para falar sobre combate. Primeira coisa, infelizmente é um problema que existe. Tem vagabundo que bate em mulher, tem mulher sendo agredida. A gente, por outro lado, também tem o problema das denúncias falsas. Então é importante que o governo se preocupe com esses dois lados da moeda. Ajudar as mulheres que estão sendo vítimas de agressão, mas também conseguir fazer uma investigação criteriosa, séria, para punir, inclusive, as mulheres que fizerem falsas denúncias, porque tem mulher do mal também que faz esse tipo de coisa. E outra que o Flávio poderia ter falado é que a direita defende que vagabundo fique na cadeia e a esquerda defende o desencarceramento. Essa também é uma diferença vital nessa pauta. Vamos aqui, outra lapada na jornalista. Mas, senador, sobre as tarifas, o senhor citou aí que o Brasil lambe botas da China, foi a expressão que o senhor usou. A China é um parceiro comercial essencial para a economia brasileira hoje, Concordo. Inclusive para o agronegócio. Concordo. Então, o governo brasileiro precisa ter com a China uma relação diplomática. Com os Estados Unidos, com Israel, com a Arábia Saudita, com a Argentina, com a Europa, com todo mundo. Deixa eu só concluir, por gentileza. Ele não pode romper com a China para agradar Donald Trump. E aí, falando especificamente das tarifas, o seu irmão Eduardo Bolsonaro, quando o Donald Trump aplicou a primeira tarifa ao Brasil há um ano, ele celebrou e foi às redes sociais dizer que aquela demonstração era a demonstração do sucesso da articulação dele para que o Brasil fosse punido pelos Estados Unidos. Hoje o senhor tenta dizer que todos os erros em relação à tarifação americana estão no governo Lula. Sim. O senhor não reconhece que houve uma falha muito grave do seu irmão Eduardo Bolsonaro de trocar a prisão do seu pai pelas tarifas contra... Nossa, ó, trocar a prisão do seu pai pelas tarifas, meu Deus do céu, que narrativa tosca. O Brasil? Essa premissa está completamente equivocada, você me desculpa. Você acha agora que o Eduardo tem poder de coerção sobre o presidente dos Estados Unidos? Ele tentou dizer isso para o Brasil. Ele tentou dizer isso pro Brasil. Não tentou em momento nenhum. Ela deve ser outra que se informa pela Globo, né? Pelo amor de Deus. O que ele estava denunciando nos Estados Unidos eram as perseguições, era a falta de liberdade que nós estamos presenciando aqui hoje no Brasil. Isso é inegável, né? Você tem medo de botar alguma coisa em rede social, você não pode falar alguns assuntos aqui, você não pode sair do ar na internet, o programa, se você fala de alguns assuntos que são proibidos. Estava lá denunciando isso. Agora, o que o presidente dos Estados Unidos faz, da cabeça dele. Eu fui, no mesmo dia, me posicionar contra a tarifação. E aí esquecem, né? Só falam do Eduardo, que nunca pediu tarifação para os brasileiros. Vamos lembrar que esse é um método que o Trump está utilizando com todo mundo, inclusive com países que são muito mais próximos e aliados deles. Agora, olha a incompetência do Lula. Ao invés dele negociar, ele xinga os Estados Unidos, ele xinga o governo americano. Foram mais de 62 agressões em 3 anos de mês de governo que o Lula fez aos Estados Unidos ou ao governo americano. Isso é... Perfeito.
A culpa da tarifa é do Lula, que cavou essa falta, não foi negociar. E outra, dizer que o Eduardo Bolsonaro obrigou o Trump a aplicar tarifas ao Brasil, sendo que ele está usando isso com o mundo todo, só pode funcionar mesmo na cabeça de quem é muito desinformado. Agora, a última porrada de hoje, vamos lá. Da pergunta do Chile. Quando o senhor vai, como teve agora o encontro com os embaixadores, e volta a discutir a questão das urnas eletrônicas, falar sobre as urnas eletrônicas, inclusive com a informação que depois foi ali negada pelo TSE, o senhor não volta a trazer um pouco essa discussão que vai um pouco nessa questão da nossa democracia? E dois, não é também politicamente um ato que o senhor precisa nesse momento atrair gente de centro, que confia nas urnas? Não é também... Só uma pausa. Gente de centro que confia nas urnas. O PSDB pediu uma auditoria lá na eleição do Aécio Dilma, né? Não, só se eu posso lembrar fatos que aconteceram no passado. Se não puder também, desculpa, finge que eu não falei aí, ô STF. Tem politicamente um passo aí que é perigoso e que pode ser ruim politicamente atrás dos votos nessa eleição? Rodolfo, eu estou preocupado com votos. Como eu aprendi com o presidente Bolsonaro, eu vou falar a verdade, o que eu penso. Quem concordar comigo, ok. Quem não concordar, tem outras opções aí, né? E vão ser felizes. Agora, você que está me assistindo aí, você tem alguém que não gosta de você? Alguém que é seu inimigo declarado? Você já imaginou você ser julgado por essa pessoa? Você acha que você vai ter um julgamento justo? O que aconteceu com o presidente Bolsonaro, Rodolfo? Foi uma farsa. Todo mundo já sabia qual era o resultado final do processo antes mesmo dele começar. Vamos lembrar, ele foi julgado por Alexandre de Moraes. Alguém que perseguiu ele durante todo o governo. Ele foi condenado por Flávio Dino. Alguém que já falou publicamente que o Bolsonaro era o demônio na terra. Alguém que tem uma queixa-crime contra o presidente Bolsonaro. Isso é um impedimento objetivo na Lei 1079, que é a lei de impeachment de ministro supremo. Ele cometeu um crime de responsabilidade que ensejaria o seu próprio impeachment, mas estava lá, julgando ou condenando o presidente Bolsonaro. O outro que participou da farsa, Cristiano Zanin. Até ontem era advogado pessoal do Lula, amigo de vida. Você acha que isso foi um julgamento? Não, isso foi um linchamento. Eles deram um verniz de que havia algum respeito à legislação, inventaram provas, desconsideraram as provas desse processo, Rodolfo. Absolvem o Bolsonaro. O Mauro Cid, você vai lembrar e falar assim, nunca foi tratado de golpe com o presidente Bolsonaro. Mas aí essa parte desconsidera. Alguém que foi condenado por organização criminosa armada, sem que uma arma fosse apreendida no 8 de janeiro. Alguém que foi condenado por depredação de patrimônio público, sem estar presente em Brasília. O cara estava nos Estados Unidos. Como é que eu posso ser condenado por depredar, por quebrar esse copo, se eu estou a 10 mil quilômetros de distância? É por Wi-Fi que eu depredei o patrimônio público? Foi por Wi-Fi que eu quebrei esse copo? Então, assim, é óbvio que foi uma farsa. Ele está lá, encarcerado por 27 anos. Mas e urna? Justiça vai ser feita. E urna? Só queria ouvir de urna, Mitre, só de urna. É exatamente o que eu queria perguntar. Aquela declaração sua sobre... Aí tá, mais uma vez, um assunto que é discutido desde 1996, que agora eles querem fingir que não existe. E outra, se estamos numa democracia, todos os assuntos deveriam poder ser debatidos, mas tá aí. E é por isso, por causa dessa postura do Flávio, que agora voltou a ser Bolsonaro, tava meio morno, né? Agora voltou, que ele está crescendo nas pesquisas e o próprio PT reconhece a dificuldade que eles têm de avançar no seu percentual. Então vamos fechar o vídeo falando sobre esse assunto, ó. Lula vê dificuldade para ampliar eleitorado e PT teme segundo turno da eleição. A coisa tá feia mesmo. O PT admite, ó. Presidente avalia que nenhum dos principais adversários do primeiro turno o apoiaria contra Flávio Bolsonaro. Então, Caiado, Zema e o garotinho do Bumbum Livre estão nesse momento, infelizmente, fazendo um trabalho auxiliar do PT, porque eles só sabem falar mal do Flávio, né? É só contra o Flávio que eles falam. Mas seria muita cara de pau, porque daí ia cair de vez a máscara, porque tem gente que ainda acredita que esse pessoal é da direita, né? Mas se eles apoiam o Lula no segundo turno, ai, cai a máscara, fica chato demais. Então eu também acho que nenhum deles vai apoiar, eles vão... a neutralidade. O que é quase a mesma coisa, né? Petistas dizem ser possível atrair ao menos parte do eleitorado indeciso durante a campanha esse ano, mas eu acredito que isso seja no primeiro turno. Dificilmente o Lula cresce para o segundo, já o Flávio tem bastante espaço. Essa matéria aqui do Exame também achei muito interessante, porque diz assim, onde o Flávio Bolsonaro cresceu para empatar tecnicamente com Lula no primeiro e no segundo turno, porque a última pesquisa mostra um empate técnico entre os dois. Então, o avanço de 4 pontos percentuais registrados pelo Flávio Bolsonaro foi puxado por, isso aqui é importante, ó, eleitores de baixa renda, beneficiários do Bolsa Família, moradores do Nordeste e pessoas com menos escolaridade, que são segmentos historicamente mais favoráveis a Lula. Ou seja, o Lula dificilmente vai crescer e conseguir os eleitores da direita. Agora, o Flávio vai conseguir
o eleitorado que tá com o Lula porque traz essas verdades à tona, a farsa do golpe, a farsa da proteção às mulheres e todas as mentiras contadas pelo Lula. A Veja também traz a notícia, que é a boa notícia para Flávio Bolsonaro. Em nova pesquisa, há 2 meses do primeiro turno, o senador cresceu no primeiro e no segundo turno e diminuiu a distância para Lula, levou a principal simulação da disputa a um empate técnico. E eu espero que agora, terminadas as convenções, decidido de vez o tabuleiro e iniciada a campanha, o Flávio cresça ainda mais e, se Deus quiser, a gente vai varrer a esquerda do poder e voltar a ter um país que segue no rumo da liberdade e da prosperidade econômica. Mas essa é a minha opinião. Agora eu quero ouvir a tua. Fala pra mim aqui nos comentários e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Experience the future. The world's leading displays,